Qualquer problema, a gente... Boa noite, Daniele Drummond. Olá, boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês de novo, né? E hoje a gente vai ter, assim, o grande prazer de ter Michael Iari, né? Falando sobre medicina e família, de família e comunidade, né? E antroposofia, né? O olhar da antroposofia. Então, acho que o Michael é uma pessoa que dispensa apresentações, nosso docente, amigo querido, aqui do Rio de Janeiro, uma pessoa assim que mora no nosso coração e um profissional, gente, assim, sem palavras para descrever o quanto esse homem é maravilhoso, né? Então, com vocês, o Michael, nos dando esse grande presente dessa palestra hoje. Muito boa noite a todos e todas. Boa noite, boa noite. Um prazer estar aqui. Um prazer estar com vocês no Rio de Janeiro, no país todo, no mundo todo. Essa beleza que é a internet, né? A vantagem gigantesca de estar assim via Zoom, porque a vantagem desse processo é muito grande. Eu preferiria 10 vezes estar ao vivo e a cores com vocês. Mas a vantagem do meio eletrônico é inegável, né? É muito bom. Por exemplo, estou vendo a Terezinha Brandão aqui, é de São Paulo, pelo jeito. Então, é muito legal isso, né? A gente conseguir estar em lugares diferentes e poder aprender juntos, estarmos juntos. Então, prazer estar aqui com vocês. O tema que a gente vai conversar é um tema que me é muito caro, eu tenho assim, um extremo carinho em poder falar sobre medicina de família e comunidade e antroposofia, então, de verdade, mora no meu coração esse tema, e eu vou tentar ser sucinto, vou tentar não falar tanto, inclusive para a gente poder trocar mais, poder fazer perguntas e respostas, né? Então, deixa eu começar falando um verso aqui, que é um verso bastante importante dentro da antroposofia e que espelha com muita fidelidade o que é ou o que possa ser medicina de família e comunidade ampliada pela antroposofia e a importância social extrema do que é a medicina. A medicina, ela tem uma importância em qualquer sociedade, em qualquer comunidade, desde tempos imemoriais, e não tem como ser diferente, né? Então, vamos lá. Olha só esse verso do Dr. Rudolf Steiner, criador da antroposofia. Olha que coisa maravilhosa. Salutar só é quando, no espelho da alma humana, se forma a comunidade inteira, e na comunidade vive a força da alma individual. Vou ler de novo. Salutar só é quando, no espelho da alma humana, se forma a comunidade inteira, e na comunidade vive a força da alma individual. É demais, né? É demais. Bom, eu sou médico, eu fiz medicina de família e comunidade como residência médica, depois eu fiz uma pós-graduação em geriatria, e depois eu fiz uma pós-graduação fiz uma pós-graduação em geriatria e depois uma pós-graduação em cuidados paliativos. E a pós-graduação em cuidados paliativos me deu muito profundidade, digamos assim, foi uma grande síntese do espírito médico que eu procurava, né? Mas é a medicina de família e comunidade, e é, sem dúvida alguma, a medicina ampliada pela antroposofia que faz a minha vida ser tão maravilhosa do ponto de vista profissional. Faz com que eu consiga me realizar ao servir aos outros, né? E faz com que a gente vá construindo uma rede de cuidado. Sim,
porque uma das coisas mais importantes é a rede de cuidado e são as relações humanas, né? Então, a medicina antroposófica, a medicina ampliada pela antroposofia, entrou na minha vida já na faculdade de medicina, no 5º ano da faculdade de medicina. Comecei a estudar antroposofia novamente, desde adolescente eu estudava antroposofia, e na faculdade acabei estudando mais e acabei fazendo o curso de medicina antroposófica, que naquele tempo durava 4 anos. Então, junto com a faculdade, eu já fiz medicina antroposófica, depois medicina de família e comunidade, depois geriatria, depois cuidados paliativos, né? Hoje eu vivo aqui em Campinas, atendo aqui no meu consultório e sou muito feliz em ser médico de família e comunidade, gente, muito feliz. Vamos lá. O que é medicina, afinal de contas? Para que serve medicina? Será que medicina é importante? E as respostas são tão óbvias, tão simples e tão essenciais e fundamentais, né? Medicina é essencial para o ser humano, desde que o mundo é mundo. Medicina é essencial para o ser humano. É uma atividade que fundamenta uma qualidade que só o humano pode ter do jeito humano, que é o cuidado. O cuidado é um diamante maravilhoso que é o espelho da humanidade. A qualidade do cuidado espelha com precisão, com fidedignidade, que humanidade nós temos, né? Na qualidade do cuidado, eu sei o quanto humano nós somos. Então, medicina e tudo o que significa medicina, dá para resumir tudo nessa redenção daquilo que agride pela arte do cuidado. A arte do cuidado. E cuidar é muito profundo, exatamente porque cuidar tem essa chave para o coração do ser humano. Não existe coração humano sem a arte do cuidado. Não tem como. Porque para eu definir o que é o coração do ponto de vista humano, eu preciso ter o conceito, a profundidade, a calorosidade do cuidado. Então, medicina é cuidar, cuidar profundamente, acompanhar, cuidar, né? E em qualquer lugar do planeta, sempre foi assim e sempre será assim. A pedagogia, a medicina e os sistemas de saúde e a agricultura compõem um triângulo espiritual de uma comunidade, de uma sociedade. Pensa aqui comigo, olha, medicina, sistema de saúde, agricultura e educação, pedagogia, essas 3 atividades humanas, elas sustentam a vida do ser humano. É claro que a gente pode pensar em outras tantas coisas que têm uma importância gigantesca. Vou dar um exemplo, cultura. Sem cultura não tem como ter humanidade, não tem como ter cultura. Mas o que sustenta a vida é a educação, é a medicina e é a agricultura. Existe uma trimembração sagrada que é muito antiga, muito importante em qualquer sociedade. Se você quiser conhecer o quão humana, o quão desenvolvida é uma sociedade, uma comunidade, olhe para a educação, olhe para a medicina, olhe para a agricultura. Olha os modos de produzir comida, os modos de preparar comida e os modos de comer. Olhe para os modos da educação. E olhe, obviamente, para os modos do cuidado. Quando a gente olha para essa trimembração muito importante, a gente percebe que, de fato, é um triângulo espiritual essencial de qualquer sociedade. E, obviamente, essa sociedade será tão mais desenvolvida se ela tiver esses 3 pilares fundamentais muito
nossa, que tem esses pilares muito aguerridos no coração da comunidade. Por exemplo, quando eu estava na residência médica, eu tive um privilégio imenso, eu pude ficar no Xingu um tempo, no Parque do Xingu. E para algumas etnias indígenas, o cuidado com as crianças é um cuidado da tribo inteira, não é do pai ou da mãe. A tribo toda cuida daquela criança e daquelas crianças todas. Existe um cuidado inerente em algumas etnias que é muito bonito. Então, seja numa sociedade mais tradicional, mais antiga, seja numa sociedade bem mais desenvolvida, pós-moderna, um dos critérios mais interessantes para a gente olhar o desenvolvimento humano é esse triângulo essencial. Acho que provavelmente todo mundo concorda comigo, muito provavelmente. Apesar de a gente poder abrir para discussão depois, né? Porque cultura, segura, enfim, tem outras tantas coisas muito importantes. E a medicina é, de fato, o desafio mais importante, por vários motivos. A medicina é o desafio, normalmente, mais difícil de uma sociedade. Porque na medicina se espelha toda a saúde comunitária e social. Onde as coisas não deram certo, chegam na medicina. Onde aquilo tudo que eu preciso aprender de uma forma mais profunda de todas, chega na medicina. É a partir da medicina. Porque a medicina tem uma questão que é fundamental, que é vida e morte. Uhum. Como que vida e morte pode produzir saúde, ou como que vida e morte pode produzir doença, não é? Então, quando eu olho dentro desse triângulo essencial, eu percebo que a ponta medicina é a ponta onde eu tenho que ter, idealmente, uma metamorfose fundamental de uma sociedade, de uma comunidade. A metamorfose. Como que eu crio saúde? Como que eu mantenho a saúde? Como que eu previno a doença? Como que eu trato as doenças? E como que eu faço reabilitação das doenças? Todo um campo de cuidado gigantesco que vai espelhar o quanto essa comunidade ou quanto essa sociedade de fato metamorfoseia e melhora espiritualmente. Uhum. Uhum. Então, é muito importante o que a gente está querendo dizer aqui hoje, né? Eu fico sempre emocionado. E isso é verdade também do ponto de vista político-organizacional, seja num bairro, numa rua, seja numa cidade, seja num estado, num país, não é? Ou num continente. Então, quando a gente pesquisa os sistemas de saúde do mundo todo, a gente vê que a organização dos sistemas de saúde podem mostrar essa metamorfose e essa importância. Mas as organizações e a organização do sistema de saúde versus as necessidades espirituais da época precisam se encontrar. Olha que eu estou falando aqui, olha que interessante. Ó, os sistemas de saúde precisam estar precisam estar de acordo, precisam estar caminhando junto com as necessidades espirituais da época. Por quê? Se os sistemas de saúde estiverem conjuntamente ótimos com as necessidades da época, a gente vai produzir saúde social. E a saúde social floresce a saúde individual. E a saúde individual produz a saúde social. Então, você vê só. Agora, quando eu tenho sistemas de saúde que não estão alinhados e concordantes com as necessidades espirituais da época, dá ruim, né? É simples assim, dá ruim. É feio o negócio. E a gente tem muita dificuldade
de produzir saúde social, né? É claro, vocês já perceberam que a educação, a pedagogia está intimamente ligada a isso. A educação está intimamente ligada a isso. Não dá para discutir medicina sem educação. Não tem como, tá? Não tem como. Porque medicina e educação são irmãs absolutamente íntimas, fundamentais. Então, medicina de família e comunidade é uma especialidade médica. Chama assim, medicina de família e comunidade. É uma especialidade médica. Assim como a cardiologia, assim como a endocrinologia, assim como a gastroenterologia, como qualquer outra especialidade médica, existe uma especialidade médica chamada medicina de família e comunidade. A medicina de família e comunidade deriva de um conceito fundamental que é a atenção primária à saúde. Não se preocupem, eu vou falar aqui um pouquinho o que é essa coisa toda, né? Agora, o mais importante é entender o seguinte: a medicina de família e comunidade quer encontrar as necessidades mais importantes e verdadeiras da população e da sociedade. E a partir das necessidades mais verdadeiras, mais prementes da população, é que se produz o cuidado. Isso é muito importante. Eu inverto a lógica. Qual lógica? Durante muito tempo, a academia, as universidades, percebiam, do ponto de vista acadêmico, quais eram as necessidades e produziam um cuidado a partir do olhar da academia, a partir do olhar da universidade. A medicina de família e comunidade consegue inverter esse processo. Vai até a comunidade, vai até todas as comunidades, ricas, pobres, excluídas ou não, todas as comunidades. Entra nas comunidades e, a partir das necessidades verdadeiras dessas comunidades, produz um sentido de saúde. Então, a grande inovação, digamos assim, uma das gigantescas inovações da medicina de família e comunidade é produzir um cuidado que tem uma necessidade concreta, que não vem de uma hipótese, mas vem do próprio fenômeno social de saúde e doença. Isso é legal, né? Eu acho que eu gosto disso, eu gosto muito disso. Isso parece um detalhe, mas não é. É muito importante, né? E o que é atenção primária à saúde? A atenção primária à saúde é onde deveria existir toda a maior massa de cuidado, todo o cuidado mais intenso, todo o cuidado mais capilarizado, todo o cuidado mais profundo do que é significação de cuidado e do que é efetivação de cuidado deveria existir na atenção primária à saúde, que é esse local onde existe o primeiro acesso e o grande cuidado das pessoas, das famílias e das comunidades. Então, na atenção primária à saúde, nasce a medicina de família e comunidade. Então, a medicina de família e comunidade, ela é especialista em atenção primária à saúde. Nesse primeiro cuidado, nas comunidades, nos bairros, o médico de família e comunidade é este médico que está localizado nos bairros, nas casas das pessoas, nas unidades básicas de saúde, nos centros de saúde, como é que chama no Rio, Cris? Como é que é? Clínica da família, não é clínica da família que chama? Nas clínicas das famílias, não é assim? São os locais, digamos, pensados para estar dentro das comunidades, atendendo às necessidades reais das comunidades. Isso, do ponto de vista do SUS, Sistema Único de Saúde, maravilhoso, que a gente deve muito, mas muito ao SUS, isso no SUS como saúde universal, ou seja, onde todo cidadão brasileiro deveria ter acesso pleno à atenção primária à saúde, né? A medicina de família e comunidade nasce da atenção primária à saúde. Então, primeira coisa importante, o médico de família e comunidade é especialista em quê? O médico de família e comunidade é especialista em quê, gente? É especialista em atenção primária à saúde. É especialista em gente, Carla. Gostei.
A Carla já falou. O que médico de família e comunidade é especialista em gente. A gente gosta de gente. Médico de família e comunidade gosta de gente. Gosta de pessoas. Gosta de ser humano. Mas acaba gostando também de gato, cachorro, periquito, papagaio, tartaruga. É tão interessante. A gente gosta dos centros comunitários, a gente gosta das igrejas, a gente gosta dos centros de beleza estética, a gente gosta até dos botecos, não é assim? Então, o, o médico de família e comunidade gosta da rua, gosta da casa das pessoas, gosta do campinho de futebol, gosta dessa pujança comunitária, social, né? E gosta também da intimidade das pessoas. A gente vai ver aqui. Bom, quais são os atributos, então? Quais são os principais princípios dessa especialidade médica? Primeiro, que o médico de família e comunidade atende gestantes, faz o pré-natal das gestantes. O médico de família e comunidade atende bebês, crianças pequenas e crianças maiores. O médico de família e comunidade atende adolescentes. É tão interessante, nos últimos 5 meses, mais ou menos, por exemplo, aqui no consultório, eu tenho atendido um montão de adolescentes. Estou com uma onda agora de atender adolescente. Está vindo muito adolescente para mim, o que é maravilhoso e o que é, nossa, tá muito desafiador, muito difícil a saúde dos adolescentes. Enfim, médico de família e comunidade atende adolescente, atende homens e mulheres adultos e atende idosos. O médico de família e comunidade atende todas as pessoas de todas as idades, sem nenhuma diferenciação do que está acontecendo do ponto de vista de saúde e doença, né? Então, por isso que a gente diz que, assim, que médico de família e comunidade é especialista, mas é especializado em quê? Em gente. Em gente. A gente gosta de gente mesmo. Quais são as principais características ou os princípios mais importantes da medicina de família e comunidade? Acesso, integralidade, coordenação do cuidado e longitudinalidade. Acesso, integralidade, coordenação do cuidado, longitudinalidade. Os princípios fundamentais da medicina de família e comunidade. E tem princípios também derivados que a gente fala, que é orientação familiar, ela vai no núcleo de qualquer sociedade que continua sendo a família. O núcleo de qualquer sociedade continua sendo a família. Todos os formatos possíveis e impossíveis de família. Todos os formatos possíveis e impossíveis de família. Porque a família continua sendo o núcleo de qualquer sociedade. Então, medicina de família e comunidade está orientada para a família, está orientada para a competência competência cultural, e tem uma orientação comunitária, de sentido social, de conhecimento social. Mas, vamos lembrar aqui, vamos ficar com esses 4. Acesso, integralidade, coordenação do cuidado, longitudinalidade. Vamos falar de cada um deles bem rapidinho. Bem rapidinho, não vou ficar falando um tantão, gente. Eu quero mais ouvir vocês também, né? Porque se eu conseguir deixar claro aqui, a Neuvira, vai ser legal para todo mundo. Então, vamos lá, ó. O que é acesso? Acesso é garantir que todas as pessoas tenham cuidado à saúde, que todas as pessoas possam ter produção de saúde, prevenção de saúde, tratamento de doença, reabilitação, ouvido, cuidado, sentido, significado de saúde. Todas as pessoas deveriam ter acesso à saúde. Então, em primeiro lugar, medicina de família e comunidade existe para garantir o acesso à saúde. Em segundo lugar, esse acesso precisa garantir que criança, adolescente, adulto, homem, mulher, idoso, que todos tenham acesso à saúde.
e que todos tenham acesso a uma boa qualidade de saúde. Também que todos os territórios, todos os lugares, toda a geografia esteja absolutamente internalizada na medicina. E a medicina esteja capilarizada na geografia, na topografia, nos territórios, dentro dos lugares. Acesso é isso. O segundo é a integralidade. E aqui é muito lindo. Medicina de família e comunidade quer, de fato, ser integral e trabalhar a integralidade. Dá até dó de falar só 30 segundos de integralidade, né? Porque tem livros sobre isso, tem todo um conceito maravilhoso na atenção primária do que é integralidade, mas a gente pode dar alguns pontos básicos. A primeira é a singularidade do ser humano. Cada ser humano é singular. Cada ser humano tem uma singularidade, tem uma originalidade, tem uma... Nossa, tem algo que o diferencia dos outros. E, ao mesmo tempo, todo ser humano é muito parecido um com o outro. Nós temos semelhanças fundamentais como seres humanos e nós temos singularidades fundamentais. Nós somos indivíduos individuais, mas nós somos indivíduos sociais ao mesmo tempo. Então, a medicina de família e comunidade quer entender e trabalhar com esse conceito da integralidade. Existe até um método de clínica que a gente chama de projeto terapêutico singular, de como é que eu, conhecendo uma pessoa, eu trabalho dentro de uma lógica para aquela pessoa que tem essa singularidade desta pessoa. A gente chama de projeto terapêutico singular. A gente constrói isso com a pessoa. Porque o tratamento de hipertensão tem que ser singular para aquela singularidade. Não é? Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim por aí, né? Deveria ser óbvio, mas não é tão óbvio assim por aí, né? Então, é muito interessante que a singularidade traz essa responsabilidade de respeito profundo ao indivíduo do jeito que ele é, do jeito que ele decide que ele é, do jeito que ele quer ser. Isso precisa ser profundamente respeitado, né? A segunda é essa questão da individualidade e do ser holístico. Os seres humanos são holísticos. Eles são sociais, eles são culturais, eles são agentes econômicos, eles têm família ou não, eles têm trabalho, eles têm produção de significado e cultura. Enfim, esse holismo que a medicina de família e comunidade tem e que a antroposofia aumenta ainda mais, né? A gente vai ver. E a outra questão que tem a ver com a integralidade é o vínculo. Vínculo. Porque para produzir saúde, para ter sentido de saúde, para a gente conseguir produzir um cuidado verdadeiro, a gente precisa de vínculo, de comprometimento, de relação segura. E esse vínculo é trabalhado o tempo todo dentro da especialidade médica, medicina de família e comunidade. O tempo todo. Sem vínculo, nada acontece. Na verdade, o vínculo é a pedra angular da medicina. Não dá para fazer medicina sem vínculo. Eu vou repetir. Não, do ponto de vista da medicina de família e comunidade, não tem essa. Ah, segue o protocolo que serve para todo mundo. Não. Porque eu preciso conhecer, é muito mais importante saber que pessoa tem tal doença do que doença tem tal pessoa. É muito mais importante saber quem são as pessoas. Quem é essa pessoa? E vincular a essa pessoa do jeito que ela é, sem nenhuma outra exigência. E a partir do vínculo com essa pessoa do jeito que ela é, produzir um significado de saúde e saúde, né? Então, isso é o vínculo que tem a ver com a integralidade. A outra é a coordenação do cuidado. Coordenação do cuidado. Coordenação do cuidado. Terceiro princípio, coordenação do cuidado.
A coordenação do cuidado tem a ver com uma advocacia para a pessoa. Eu, médico de família e comunidade, eu, equipe de saúde, eu advogo pela pessoa. Eu faço com que essa pessoa transite bem dentro do sistema de saúde. E eu defendo esta pessoa frente ao sistema de saúde. Como assim, gente? O que você está falando, Michael? Uai, eu estou falando que às vezes, gente, o sistema de saúde, às vezes é deletério para o ser humano. Não, não pode. Como assim? É, sim, às vezes, uma intervenção indevida produz muito mais doença do que saúde. Uma intervenção mal feita, mal indicada, desnecessária, né? Isso vai produzir muito mais mal do que bem. E é papel da medicina de família e comunidade falar assim, não, não, isso não vai fazer. Não, mas veja, tem que fazer. Por que tem que fazer? Como tem que fazer? Quando tem que fazer? E eu advogo e cuido desse processo. Não é assim? Então, a gente faz essa coordenação do cuidado. A outra questão é, olha, a gente proteger a pessoa do sistema de saúde se tornou cada vez mais importante, tá? Para vocês terem ideia, a maior mortalidade, por exemplo, nos Estados Unidos é erro médico. Erro médico nos Estados Unidos mata mais que crime, mais que trânsito, mais que guerra. Sim, senhores, sim, senhoras. Então, o erro médico, que a gente chama de iatrogenia, né? Quando a medicina faz mal. Quando a medicina deveria fazer o bem, mas ela faz mal. A iatrogenia nos Estados Unidos mata mais que todas as outras coisas. Isso é tão absurdo, não é? Pois é. Então, se tornou necessário o que a gente chama de atenção quaternária, né? Prevenção quaternária. A gente chama de P4, é nosso apelido, né? Que é essa habilidade que a medicina de família e comunidade precisa ter e desenvolver de proteger a pessoa do sistema de saúde. Às vezes, remédio a mais, prescrição indevida, prescrição exagerada ou falta da prescrição adequada, enfim, o que se destaca nessa questão da proteção da pessoa do sistema de saúde, né? E a outra é a centralização, que é essa questão de como que a gente pode ter um médico ou uma equipe cuidando de uma pessoa e que essa equipe seja a equipe central de referência para esta pessoa. Muitas vezes na medicina brasileira, muitas vezes, uma pessoa vai ter 5 especialistas, 8 especialistas. Eu já atendi, por exemplo, um senhor que tinha 12 especialistas. 12 médicos diferentes. 12 médicos prescrevendo 12 receitas diferentes. E aí a gente criou um ditado, né? A gente criou um ditado assim, muito médico faz mal à saúde. Muito médico faz mal à saúde. Muito médico duvido que vai fazer bem à saúde. Você precisa ter uma equipe ou um médico que seja o seu médico de confiança, o seu médico de referência, e que faça essa coordenação do cuidado com os outros especialistas, para que você tenha uma prescrição adequada quando ela é necessária, para que outras prescrições não medicamentosas tenham espaço, não é assim? Como atividade física, nutrição, meditação, cultura, enfim. Outros tantos remédios, que não é só remédio, não é? Então, a coordenação do cuidado, ela quer fazer, de fato, com que essa pessoa seja bem cuidada. Se ela precisa de 2, 3, 5 especialistas, que esse médico central ou essa equipe de referência converse com esses 5 especialistas e adeque de maneira singular, integral, a saúde para essa pessoa, né? Não é legal medicina de família e comunidade? É legal. Eu amo medicina de família. Não é legal a especialidade de medicina de família e comunidade? É muito legal. A outra coisa é que médico de família e comunidade gosta de trabalhar com o que a gente chama de tecnologias diferentes de saúde, que é, por exemplo, fazer grupos, né? Faz grupos de escuta,
grupos de produção de sentido, grupos de orientação de 300 mil coisas diferentes. Por exemplo, uma coisa que eu adoro fazer é grupo de pessoas que querem parar de fumar, né? Então você junta 10, 12 pessoas que querem parar de fumar. E aí tem toda uma técnica de como fazer, e aí a gente ajuda esse grupo de pessoas a parar de fumar, que tem começo, meio e fim, tem regras no grupo, etc, etc. Então, grupos também, né? Rodas de conversa. Eu acabei também fazendo um outro curso que chama Terapia Comunitária, que é um negócio muito legal. Então, tem outras tantas coisas que a gente pode e faz dentro da comunidade, né? Muito bem. E o quarto aspecto é o que a gente chama de longitudinalidade. Eu adoro essa palavra. Longitudinalidade. Longitudinalidade. Para que serve o que é longitudinalidade? Longitudinalidade é quando o médico, o mesmo médico, ou a mesma equipe atende a mesma pessoa, a mesma família, a mesma comunidade ao longo do tempo. A mesma equipe ou o mesmo médico atendem as mesmas pessoas ao longo do tempo, ao longo da vida. Longitudinalidade. Quando eu atendo uma pessoa de uma família, quando eu atendo quase todas as pessoas ou todas as pessoas de uma família, quando eu atendo uma comunidade durante muitos anos, o meu conhecimento sobre aquele indivíduo, aquele sujeito, sobre aquela família e sobre aquela comunidade vai se tornando muito profundo, vai se tornando muito verdadeiro. E muitas vezes, só de olhar para a dona Ana Beatriz, eu já sei o que está acontecendo, porque eu conheço a dona Ana Beatriz, ó. E só de olhar para ela, eu já sei que ela está deprimindo de novo. Porque o meu olhar conhece ela há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, longitudinalidade é esse conceito maravilhoso de como que o tempo ganha o espaço. Como é que o tempo das coisas ganha o seu lugar devido. E conhecimento leva tempo, né? Lá em Minas diz assim, não é? Que para conhecer uma pessoa precisa de uma saca de sal, né? Para conhecer uma pessoa precisa de uma saca de sal. Vai tempo para conhecer uma pessoa. E quanto mais eu conheço uma pessoa, mais eu sei o que ela tem, o que ela não tem. Mais eu consigo prevenir, mais eu consigo tratar, mais eu consigo transformar, mais eu consigo ajudar, não é? Então, longitudinalidade é o tempo. E tem esse conceito maravilhoso do que é biografia. Como a gente escreve a nossa vida na vida, a grafia da vida, a biografia. Como que eu escrevo a minha vida aqui na Terra. E conhecimento da biografia é cada vez mais importante para saber como e quanto e quando uma pessoa vai adoecer, se vai adoecer, e como ela vai se recuperar, e assim por diante. Biografia. Eu sei que é óbvio, eu sei que é óbvio, mas em muitos lugares da medicina não é tão óbvio assim. É muito diferente ter 50 anos ou 20 anos de idade. É muito diferente. É muito diferente o lugar que eu nasci, a integralidade que eu tenho, não é? É muito diferente. Então, conhecimento da biografia. Pausa para a água. O que a medicina antroposófica tem a ver com isso? Tudo! Tudo! O que a medicina antroposófica tem com isso? Tudo! Porque o que é medicina de família e comunidade? Medicina de família e comunidade é acesso, integralidade, coordenação do cuidado e longitudinalidade, lembra? O que isso tem a ver com medicina ampliada pela antroposofia? Tudo. E é medicina ampliada pela antroposofia? Em primeiro lugar, medicina ampliada pela antroposofia
é uma medicina que respeita integralmente o conhecimento universitário e a academia. Respeita profundamente, respeita integralmente o que é a medicina acadêmica. E a partir dos conceitos da prática da medicina acadêmica universitária, amplia os conhecimentos com a medicina antroposófica e com a antroposofia. E o que é antroposofia? Antroposofia é um método de vida. Antroposofia é uma filosofia de vida. Antroposofia é um método de conhecimento da vida. E antroposofia é uma cosmovisão da vida, do mundo, das pessoas. Quando eu começo a estudar antroposofia, eu começo a estudar toda uma cosmogênese e toda uma antropogênese, como que o cosmos se formou e como o ser humano se formou dentro desse cosmos. É a tentativa de resposta da pergunta mais fundamental da existência humana, né? De onde nós viemos? Quem somos nós? Da onde nós viemos? Quando a gente estuda um livro fundamental do Dr. Rudolf Steiner, que é a Ciência Oculta, ele dá esse panorama espiritual da cosmogênese e da antropogênese, né? E já que a gente está falando da cosmogênese e antropogênese, uma das definições mais simples do que é a antroposofia é assim: é o estudo dos seres espirituais que estão encarnados na Terra. É o estudo dos seres espirituais que estão encarnados na Terra, chamados seres humanos. Os seres humanos, do ponto de vista da antroposofia, são seres espirituais de origem espiritual que estão tendo uma experiência na Terra, uma experiência evolutiva, uma experiência de profundo aprendizado, né? Mas para a antroposofia nós somos seres espirituais que vivem no mundo espiritual e que encarnam na Terra para fazer esse aprendizado maravilhoso, que é a nossa biografia, não é? A nossa biografia. O que é a nossa biografia? A nossa biografia é um processo extraordinário, maravilhoso, muito profundo, muito delicioso e muito difícil, muito amoroso, muito indiferente. Toda a intensidade da biografia é um processo de aprendizado muito profundo, aprendizado este espiritual. A essência do ser humano para a antroposofia é espiritual. E estar aqui na Terra vivendo é aprender profundamente a vida espiritual, né? Então, a antroposofia tem todo um arcabouço dessa cosmovisão muito profundo. Para a antroposofia, a gente tem corpo, alma e espírito. Para a antroposofia, a gente tem cabeça, tronco e membros. A gente tem uma coisa que é a cabeça, que é mais o neurosensorial. A gente tem o sistema rítmico, que é principalmente coração e pulmão. E a gente tem o nosso metabolismo, o sistema metabólico motor, que é a nossa barriga, nossa visceralidade, fígado, vesícula, pâncreas, intestinos, braços, pernas, que é tudo aquilo que faz a vida acontecer, não é? Então, para a antroposofia, a gente tem uma trimembração maravilhosa. E uma das coisas mais importantes que a antroposofia pode ajudar, pode contribuir, é o conhecimento da biografia. Então, o Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, estudou profundamente, do ponto de vista espiritual, a biografia humana e trouxe as famosas leis biográficas. Um dos livros, por exemplo, que eu indico com muito gosto, é um livro da doutora Gudrun. O nome é esquisito, gente. Doutora Gudrun, que se chama assim, Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Tomar a Vida nas Próprias Mãos. O livro maravilhoso para quem quer conhecer o que é biografia humana do ponto de vista da antroposofia. A antroposofia traz todo um conhecimento gigantesco do que são as leis biográficas e a biografia.
Por exemplo, se eu perguntar aqui para a Suzy, Suzy, que idade que você tem? 53. Ai, que maravilha, hein, Suzy? Só porque ela tem 53, o fato dela ter 53 já significa muita coisa. Por exemplo, se a Suzy tem 53, ela provavelmente ela vai tender, pelo menos ela vai tender a estar num estado espiritual de aprendizado muito profundo de como ela ouve a vida, como ela ouve a vida dentro dela e como ela ouve a vida fora dela. E a partir de uma audição especial da vida com 53, eu posso produzir uma utilidade espiritual para mim e uma utilidade espiritual para o mundo. Faz sentido isso para você, Suzy? Pronto, ter 53 é, por exemplo, isso. E eu poderia ficar perguntando a idade de todo mundo aqui, dando exemplos muito interessantes de cada idade, porque só pela idade eu já sei, pelo menos, a tendência do que aquela pessoa está vivendo. E isso é muito legal. Isso é muito importante. Então, veja só, olha que interessante. Quando a gente pensa em medicina de família e comunidade, e medicina antroposófica, o que acaba acontecendo é que a gente amplia profundamente os conceitos da medicina de família e comunidade. E a gente faz com que os conceitos da medicina de família e comunidade ganhem ainda mais extensão e ainda mais profundidade, na medida em que a gente olha para cada ser humano, cada família, cada comunidade, de um modo muito profundamente espiritual, muito profundamente significativo, identitário. E os desafios desse sujeito individual, dessa pessoa, os desafios dessa família vão se evidenciando, vão se mostrando de maneira mais clara. A depender de como a família se estrutura ou se desestrutura, eu tenho 1000 possibilidades de intervenção para produzir transformação de saúde, né? E fazer a pessoa, a família e a comunidade ficarem cada vez mais saudáveis. Porque eu introduzo, inclusive, conceitos que podem ser muito elucidadores do que é saúde, né? Então, é legal, né? Porque se eu infundo espiritualidade na medicina de família e comunidade, ela ganha ainda mais profundidade e ainda mais extensão. Vou dar, por exemplo, um exemplo. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, a integralidade da pessoa, eu posso devagarzinho ir mostrando para a pessoa se ela quer, só se ela quiser. Se ela quer e se ela tem essa pergunta e essa demanda, eu posso ir mostrando o ponto de vista antroposófico do que é esse ser espiritual encarnado na Terra, do que é o ser humano de corpo, alma e espírito, do que é propósito e identidade espiritual, do que é, por exemplo, a significação do trabalho. Posso falar, por exemplo, do trabalho? Posso falar, Carla? Você acha legal falar a coisa do trabalho? Posso falar do trabalho. Qual o significado espiritual do trabalho? Eu trabalho para quem? Ah, meu nome é Michael, eu sou médico, eu trabalho para mim. Não, mentira. Não, não, não. Porque a definição do trabalho é trabalhar para um outro. Só é trabalho humano quando eu estou servindo o próximo. Só é trabalho humano quando eu estou ao serviço de alguém. É uma definição espiritual de trabalho. Eu não trabalho para mim. Eu trabalho para o outro. E toda a minha realização individual, toda a minha realização individual está na minha utilidade para o outro. Para o outro. O quanto eu consigo servir o outro é o quanto eu me realizo. Isso é uma lei antroposófica do trabalho. Eu amo essa lei. Eu vejo um sentido tão maravilhoso nela. Trabalho é sempre para o outro. Ninguém trabalha para si.
Não existe trabalhar. Eu preciso trabalhar para mim, para eu ganhar dinheiro. Isso é uma bobagem. Você trabalha para o outro. A sua excelência depende do quanto você consegue ajudar este outro. Seja na ocupação que for, seja na profissão que for, percebeu? Tanto faz. O taxista está servindo o outro. O empresário está servindo o outro. A gente precisa achar as necessidades reais do outro e ajudar o outro da maneira que ele precisa. Não é? Então, por exemplo, trazendo significado no trabalho das pessoas. Como que a gente, no mundo do trabalho, encontra significado, propósito, missão, e como, a partir de um significado mais profundo da ocupação da profissão, se produz saúde. Porque é uma delícia trabalhar. É uma delícia trabalhar. Tem nada de errado com o trabalho. Só é errado quando esse trabalho não tem significado, quando ele é exploratório, quando ele é em excesso, não é? Mas trabalho em si só de fato dignifica o ser humano, não é? Então, veja, como que a gente pode ampliar esse cuidado, aprofundar esse cuidado e trazer essa atitude mais calorosa, mais do coração para a vida, para as relações. Por exemplo, a missão que tem um casal. Casou para quê mesmo? Não sei. Eu não sei. Casou para quê? Pode produzir um significado de produção e metamorfose de saúde. Em vez da gente ficar só nas piadinhas superficiais de casal, né? Em vez da gente ficar só nas piadinhas, a gente pode fazer uma metamorfose que produza saúde, em vez de produzir doença para esse casal, não é assim? Então, nossa vida de uma criança, a alimentação, o significado, a celebração do que é alimentação. Nossa, eu poderia ficar aqui até amanhã dando 70 milhões de exemplos do que é a construção da saúde desse ponto de vista. Eu estou muito feliz com o que eu falei. Eu gostei muito do que eu falei, mas isso também não é importante, porque quem precisa estar feliz ou triste ou frustrado ou interessado é vocês, né? Então, gente, por favor, opa, tem uma perguntinha da Carla aqui, vamos ver. Posso ver aqui, Cris? Vou ver aqui. O que você percebe como maior fonte de doença, considerando a perspectiva da família, como primeira relação que vivemos? Carla, faz a pergunta de novo para mim, por favor, abre o microfone. Boa noite, Michel, tudo bom? Muito boa noite. Você falou muito da relação, né? E a gente vê que realmente as relações são desafiadoras, né? E causadoras de muito desconforto. Eu sou terapeuta de família, e você vê que na hora de trabalho com liderança, mas sempre olha a biografia. Então, a gente vê que a família está muito presente. Você que mexe com essa questão, não só porque olha mais a questão da saúde mental, mas como que você vê o impacto da família, né, nessa tua experiência com relação a isso, né? Um alerta para a gente, uma coisa para cuidar, para quem trabalha com família. Ficou grande a pergunta. Como é que eu estou aqui pensando para escolher uma coisa muito importante? Já escolhi, que é a coisa que eu mais vejo no dia a dia, Carla, que é muito perturbadora e que, se a gente tomar consciência e trabalhar profundamente, a gente pode ajudar muito. Que é o que a gente chama de espelho visceral. Que é o quê? Como que pai e mãe projetam nas crianças o que eles não sabem sobre eles. Então, como que a criança espelha para pai e mãe aquilo que pai e mãe não sabe sobre si. E como que a criança, a gigantesca maior parte das vezes, não tem nada a ver com a queixa de saúde e doença. Muito pelo contrário. E como que devagarzinho a gente vai vendo que quem precisa de atenção, aprofundamento e tratamento é o pai e a mãe e o pai.
E como que a gente, portanto, trabalha sistemicamente o pai, a mãe, a família, a avó, e literalmente livra a criança para a criança poder ser criança. Como é que a gente faz para a criança poder ser criança? E como é que a gente tira o foco? Portanto, quando eu falo isso para as mães aqui no consultório, as vezes ficam muito bravas. Assim, o foco não é seu filho. Não é. O foco é você. Então, como que a gente traz para a mãe, para o pai, para a avó, para a família, para a escola, como que a gente traz para os entes de referência toda a responsabilização de deixar a criança ser criança? E como que a gente não projeta nas crianças todas as nossas bobagens, né? Todos os nossos medos. Para mim, o espelho visceral é a coisa mais importante nesse momento. E a maior dificuldade. Muito difícil lidar com isso no dia a dia. Eu, ao longo do tempo, fui desenvolvendo técnicas, eu fui desenvolvendo jeitos de como abordar isso com as famílias. E eu posso dizer que hoje eu consigo fazer isso até que bem em boa parte das famílias. Nunca em todos de jeito nenhum, Martina. Imagina, os desafios são gigantescos, né? Mas hoje, com cuidado, a gente vai mostrando para pai, para mãe, vai mostrando para a escola, vai mostrando. Eu posso dizer 30 mil exemplos, né? Esses dias atendi, por exemplo, uma criança com TOD. Eu fico perguntando, mas é TOD ou Nescau? É Nescau ou é TOD? O que é? Transtorno opositor desafiador, né? Então, muitas vezes isso simplesmente não existe. Muitas vezes o TDAH não existe. Muitas vezes o TDAH não é TDAH. O TOD não é TOD. Não é. É falta de cuidado desse espelho visceral. Né? E isso é terapia de família. E isso é medicina. Isso. Então, como que a gente pode ajudar a mãe, pai, assim por diante? Pode falar, Fabiane. Bem, boa noite, Michael, boa noite a todo mundo aqui. Eu falo de Minas, moro na cidade de Contagem e eu sou médica na atenção primária, trabalho pelo SUS, né, no SUS, e eu acho que, assim, no decorrer da sua palestra, eu tinha sempre uma pergunta, né, que me vinha em relação a trabalhar com grupos na atenção primária, porque eu gosto muito de trabalhar com grupos, eu vejo que tem muito resultado. E aí o que era uma pergunta, acho que você até me ajudou nesses esclarecimentos, assim, porque eu não sabia, ou ainda, né, estou nessa busca de como que a antroposofia, eu posso ter, vou colocar assim, né, fazer intervenções, né, uma aplicabilidade mesmo da visão antroposófica com grupos, né? E eu acho que essa parte que você coloca mesmo, de talvez colocar ali, né, tendo essa questão de missão de determinados pontos, né, na vida do indivíduo, talvez pode ser uma forma de iniciar grupos nesse sentido, né? Então, eu queria saber, assim, se isso é uma forma, ou pode ser uma forma, se você tem experiência com isso também, sabe? Tem. Fabiane, nossa, muito legal a tua pergunta, muito obrigado. Em primeiro lugar, Fabiane, de fato, digamos, o conhecimento da antroposofia pode ajudar muito em como montar grupo, como gerir o grupo, os objetivos do grupo, os resultados do grupo, sem dúvida. Mas é muito mais importante o que eu observo no tempo é como a antroposofia transforma você. E como a antroposofia transformando você, como você profissional se transforma para essas pessoas do grupo. Ou seja, como que essa facilitação se torna mais humana, mais calorosa e mais vinculativa. É isso que eu percebo mais do que tudo. E o mais legal nesse aspecto, Fabiane, é que você não precisa, às vezes nem deve, mas a maior parte das vezes nem precisa falar nada de antroposofia. Você apenas é antroposófico, fazendo fenomenologicamente essa vinculação e essa metamorfose para algo mais profundo que é a saúde, entende?
Muito legal a tua Entendi. pergunta. Obrigada. Muito prazer. Pode falar, Vanessa. Tenho um comentário e uma pergunta. Eu sou Vanessa, sou médica de família e comunidade também, com formação em antroposofia e concluindo. Já atuei no SUS, agora estou mais no serviço privado. E uma coisa que eu percebo, assim, a gente como médico de família tem que ter uma formação clínica muito ampla, né? A gente lida com problemas de todos os ciclos de vida, como o Michel falou, criança, adolescente, adulto, idoso. E uma das coisas, por exemplo, que me fez vir para a antroposofia é como lidar com essas queixas que não têm uma repercussão física ainda, né? As chamadas Perfeito. queixas, aquela coisa, você não tem nada, né? Incomodava muito isso desde a faculdade, a pessoa vinha angustiada e falar de um sintoma que não tinha uma repercussão ainda física, nos exames não mostravam nada, no exame físico, e o máximo que se fazia com aquilo era mandar para psicologia, ou no máximo mandar para psiquiatria, enfim. E a antroposofia me abriu esse leque maravilhoso de como lidar com essas queixas que ainda não estão necessariamente no físico, que estão mais numa questão sutil. E a pergunta é o seguinte: muita gente vem para a consulta querendo que a gente resolva a vida, né, dela. Isso, E às vezes querendo sim encontrar uma doença, porque parece ser mais fácil lidar com a doença quando ela está no físico, do que talvez perceber que você não está levando a vida do melhor jeito, suas escolhas não estão tão adequadas, que talvez seja uma questão existencial, né? E aí, às vezes, quando a gente devolve algumas coisas para os pacientes, eles ficam frustrados. Ah, mas será que não tem que fazer uma endoscopia? Será que não tem que fazer uma... lá? E aí, a minha pergunta é como você lida, assim, nesse momento? Você chega uma pessoa com diversas queixas, me vem um perfil, assim, muito, muito típico. Uma senhorinha de meia-idade, com dor no corpo inteiro, com aquele diagnóstico mais vago de fibromialgia, e enfim, com gastrite, com dor lombar e não sei o quê. E aí você começa a investigar aquela vida, as relações, e você entende que tem muita coisa ali e ela não quer muito lidar com isso. Assim. Aí eu pergunto, como é que você faz para abordar essa pessoa? E eu não sei se todo mundo que te procura já vai com a intenção dessa abordagem da antroposofia. Então, hoje a maior parte, mas não necessariamente, né? Vanessa, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, que a medicina ampliada pela antroposofia, ela é no psicossomática, né? Ela é espiritual, emocional, física, no psicossomática. E a gente opera a medicina ampliada pela antroposofia dessa maneira, até as últimas consequências. Então, em primeiro lugar, o óbvio, vínculo. Em segundo lugar, o óbvio, não existe separação entre espírito, alma e matéria. É tudo funcionando junto, né? Junto mesmo. Então, o que eu vou fazendo, em primeiro lugar, fazer a imagem dessa doença e dessa pessoa. E juntar a pessoa e a imagem através da arte das perguntas. Minha senhora, dona Ana, mas dói tudo. Eu sei que dói tudo, mas onde é que dói mesmo? Ah, dói tudo, meu filho. Eu sei, mas a senhora acha que isso tem a ver com o estômago? Ah, porque o estômago... Então, ela mesma vai tecendo uma narrativa que eu vou conseguindo linkar uma coisa com a outra e mostrar para ela. E linkando uma coisa com a outra devagarzinho, a gente constrói um tecido que é a fotografia, digamos, o patchwork que ela montou para ela. E a partir da imagem do patchwork que ela montou para ela, a gente fala assim, a senhora quer fazer o que com isso, hein? O que a senhora acha que a gente devia fazer? Ah, devia fazer endoscopia. Ah, também acho. Mas além da endoscopia, o que mais que a gente pode fazer agora? E aí, devagarzinho, a gente vai construindo um significado que puxa essa imagem para ela. E faz uma autorresponsabilização, ela percebendo ou não. E aí, com ela, vai construindo. E aí, a medicação se torna só o veículo para isso, entende? Então, a gente vai fazendo de um jeito que integra para ela mesma as coisas que aparentemente estão separadas. Esse é um primeiro panorama fundamental. Tem muita coisa para falar, né? Mas você vê, o Elô, eu estou comportado, você viu, né? Estou comportado, estou respondendo sucintamente.
Mais alguma pergunta? Bom, já são Doutor Cláudio, por favor, faça uma pergunta de saúde mental, doutor Cláudio. acho que já são 9h38, Mica. Eu Uhum. vou só mostrar uma coisa aqui para o pessoal, só um minutinho. Está dando para todo mundo ver? Assim. Sim? Então, gente, assim, né, essas palestras, elas fazem parte desse programa que a BBA do Rio está trazendo, né, assim, mas para o Brasil inteiro, né, que é divulgado, no sentido de trazer temas da antroposofia para as pessoas irem conhecendo um pouquinho, irem se interessando. Hoje foi o Michael falando sobre medicina de família e comunidade, antroposofia. A próxima, vocês já estão convidados, vai ser exatamente sobre a biografia humana. Michael já tocou nesse momento hoje, né? E depois dessa são outras, aqui, ó, são outras palestras, vai ter com Cláudio, né, ansiedade e depressão em julho, depois olhar para a criança, depois o caminho interior do médico, do terapeuta, e essas palestras todas, elas são exatamente para essa informação. Em março, a gente vai começar, então, um novo curso básico de antroposofia aqui no Rio, e também a nossa formação em medicina antroposófica, né? E uma coisa que eu acho, assim, fundamental e muito interessante é exatamente que esse curso básico, ele amplia esses conhecimentos de antroposofia para todas as áreas de atuação profissional. Então, você pode fazer, né, o curso, e aí você amplia aquela área onde você trabalha com esses conhecimentos da antroposofia. Então, é uma coisa, assim, extremamente importante, não só para o seu olhar, né, para a sua atuação, mas fundamentalmente para você mesmo enquanto ser humano, né? Isso melhora e muda toda a relação, né? Porque, como Gandhi já dizia, né, seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, se a gente não muda como pessoa, não cresce como pessoa, né, e não procura conhecer o mundo com um outro olhar, vai ser difícil a gente atuar com outro olhar também, né? Porque uma coisa é meio consequência da outra, né? Então, é isso que eu queria trazer. Michael, mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer muito, eu queria só falar de novo o poema aqui, que eu acho importante. Sim, perfeito. Vamos lá. Salutar só é quando no espelho da alma humana se forma a comunidade inteira, e na comunidade vive a força da alma individual. Gratidão a todos, muito obrigado por tudo, viu? Muito obrigado pela presença, pelas perguntas. Elô, muito obrigado. Cris, querida, Cláudio, todo mundo. E muito Michael, boa obrigada. noite, hein? Você Boa me noite. chamou aí, Obrigada. eu estava chegando em casa na hora, tá? Vim dirigindo do consultório, ouvindo sua palestra, né? Tinha acabado de botar o pé em casa e sentado aqui quando você me chamou, tá? Muito bom, gostei muito, viu? Excelente, excelente mesmo, não esperava outra coisa, né? E na minha palestra em julho, vamos ver se a gente consegue associar alguma coisa do que você falou, né? Porque eu acho que cada vez mais as questões psíquicas, né, estão embrenhadas aí com a medicina de família, né? Então, vamos continuar esse papo em julho. Grande abraço, hein? Grande abraço a Legal é todos. que tudo se Grande abraço. conecta, né? Bom, Com Michel, super certeza. obrigada, viu? Obrigadão mesmo. E a cada um de vocês, obrigada por estarem aqui conosco, acompanhando, e encontramos na próxima. Professor Zé Luiz, todo mundo, ó, grande abraço. Prazer ter o senhor aqui. Grande abraço, até, gente. Beijo, Michael. Beijos a todos. Muito Beijos. obrigado, gente. Tchau.